Você já ouviu falar em educação em valores humanos? Já ouviu falar em educação em virtudes? Você já ouviu falar em educação ética? Você já ouviu falar em educação moral? Pois é, tudo isso existe. E nós hoje vamos conversar sobre educação em valores espirituais. Porque existem, sim, os valores humanos, os valores morais, mas existem também os valores espirituais. Para nós espíritas, não é problema falar em valores espirituais, porque vamos muito além de religiosidade, de psiquismo e outras coisas que se falam quando se aborda a questão da espiritualidade. Por quê? Porque nós estudamos o Espiritismo, abraçamos os seus princípios e sabemos que o primeiro princípio do Espiritismo é a imortalidade da alma. Ou seja, que nós, seres humanos, somos almas imortais e, portanto, não morremos. Mas tem um segundo princípio, que é a crença em Deus. Princípio da vida, portanto, do universo e de tudo o que existe nele. Nosso princípio, porque enquanto almas fomos criados por Deus e temos um destino, chegar à perfeição intelecto, moral. E para isso temos um outro princípio que o Espiritismo nos explica: reencarnação. Somos imortais, não morremos e renascemos, revivemos no mundo corpóreo material tantas vezes quantas necessárias na nossa jornada evolutiva, nossa jornada de progresso intelecto moral. Então, nós já temos Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, mas temos também a vida futura, a vida que continua no depois da morte do corpo biológico material, porque somos alma, não morremos. Vamos para onde nesse depois da morte do corpo? Retornamos ao mundo espiritual, que alguns também chamam de dimensão espiritual ou simplesmente espiritualidade, que é a realidade da vida. E depois renascemos com a reencarnação. E se existe vida futura, vida no depois da morte, isso quer dizer que nós temos os que estão encarnados e os que estão desencarnados vivendo no mundo espiritual. Esses são chamados espíritos. Espírito é uma coisa e alma é outra? Não, a mesma coisa. Estamos falando do mesmo ser, a mesma individualidade que pensa, age e sente. Então, diante dessa realidade que o Espiritismo nos traz, nós entendemos com maior profundidade a importância e a necessidade da educação em valores espirituais. A educação com base na realidade do espírito ou alma imortal. Da educação que visa esse futuro, o futuro do depois da morte, o futuro do alcançar a perfeição, porque um dia todos nós alcançaremos essa perfeição, não mais estando aqui na Terra, mas através de experiências em outros mundos, universo afora, porque esse é outro princípio do Espiritismo, a pluralidade dos mundos habitados. Não temos que temer em falar do Espírito. Isso nos faz lembrar certa ocasião em que estávamos desenvolvendo
um curso numa escola. Esse curso nada tinha a ver com o espiritismo, mas as alunas, porque todas eram moças, na faixa ali dos seus 16, 17 anos, todas elas sabiam que eu era espírita. E um dia, quando cheguei, estávamos ali, aguardando que todo mundo já estivesse ali, começamos a conversar informalmente. E elas indagaram se de fato eu era espírita. E eu disse que sim. E perguntaram se podiam fazer perguntas a esse respeito. E eu disse que como a aula do curso não tinha começado ainda, que nós tínhamos um tempo, poderiam sim conversar comigo a esse respeito. E começaram então a fazer perguntas sobre o espiritismo, essa questão da vida depois da morte, o relacionamento dos espíritos conosco. E foi um bate-papo de mais ou menos uns 10 a 15 minutos, quando tive que interromper para lembrar a elas, olha, nós estamos dentro de uma escola que é leiga. No caso, era uma escola particular. E estamos aqui para desenvolver mais uma aula, mais um encontro sobre o curso. Então agora nós temos que parar, porque nós estamos num bate-papo informal. E informalmente eu posso falar com vocês sobre espiritismo. Mas depois, quando der o intervalo, semana que vem, nosso próximo encontro, antecedendo a aula, estejam à vontade se vocês quiserem me perguntar coisas sobre a doutrina espírita. Há um interesse muito grande. Tanto que certa vez, na PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, convidado para responder perguntas de alunos do curso de psicologia, com mais de 1h30, respondendo todo tipo de indagação, com aqueles jovens fazendo o curso de psicologia ansiosos por conhecer a visão do espiritismo sobre o ser humano e a vida. Educação em valores espirituais. Quando então o nosso educando terá uma nova visão sobre o viver? E aí ele vai encontrar as razões para praticar o bem e a caridade, para perdoar as ofensas, para retribuir o mal somente com o bem e para fazer aos outros somente o que ele deseja que os outros façam para ele. Porque o Espiritismo esclarece os ensinos morais do nosso Mestre Jesus, revivendo o Evangelho. Precisamos superar a mera e somente educação intelectual. Precisamos ir além da educação emocional e trabalharmos a educação em valores espirituais, porque todos somos espíritos reencarnados. E essa afirmação é uma verdadeira revolução pedagógica. Pensemos sobre isso.